Resumo: fui deserdado pela minha família após minha prima, Jenny, me acusar falsamente de algo que não fiz. Com o apoio dos meus tios, segui em frente e construí uma nova vida. Anos depois, minha ex-esposa, Brianna, apareceu pedindo ajuda depois de ser expulsa por seu marido. Recusei ajudá-la, e logo descobri que o dinheiro da minha conta havia desaparecido. Investiguei e descobri que Brianna e Jenny estavam por trás do golpe. Quando Brianna recebeu a intimação, tentou manipular a situação, mas foi o ex-marido dela, Keith, quem entrou na justiça contra Jenny, expondo suas mentiras. Como resultado, Brianna foi colocada para fora de sua casa, sem mais para onde ir. Rejeitado, e minha antiga família me quer de volta depois de 7 anos. Eu, 32M, fui deserdado por minha família há 7 anos devido a uma falsa acusação feita por uma prima, Jenny. Ela afirmou que eu a SA, e isso me custou a vida inteira. Minha esposa me deixou sem hesitação, mas, felizmente, eu tinha um acordo pré-nupcial, então nunca perdi um centavo. Meus 2 irmãos, 3 irmãs, meu pai e minha mãe acreditaram na minha prima. Meus avós já estavam mortos naquela época, mas tenho certeza de que também teriam acreditado nas mentiras dela. Meu tio e minha tia, os pais de Jenny, na verdade, me defenderam. Eles começaram a duvidar quando a história de Jenny continuava mudando e tinham provas de que eu estava em outro lugar quando o suposto SA aconteceu. No entanto, minha antiga família se recusou a acreditar, apesar das evidências claras. Na internet, Jenny permaneceu completamente em silêncio. Minha antiga família também manteve todo o drama longe do espaço online. Achei estranho que eles não publicassem nada sobre isso. Mais tarde, descobri pela minha tia que todos haviam decidido ficar em silêncio porque Jenny pediu. Acho que, se falassem, ela seria pega em suas mentiras. A polícia nunca se envolveu, já que Jenny alegou que eu tinha conexões com o departamento de polícia. Na verdade, fiquei aliviado por ela ter feito essa afirmação, pois eu não estava preparado para enfrentar problemas legais. Meu tio e minha tia se tornaram meus pais, e meus pais biológicos se tornaram os dela. Deixei de ser irmão dos meus irmãos, e Jenny se tornou a irmã deles. Meus amigos me apoiaram, pois sabiam, pelas datas, que era impossível eu estar perto de Jenny. Na verdade, eu estava claramente no meu local de trabalho nos dias em que isso supostamente aconteceu. Naquela época, eu já tinha me formado na faculdade e conseguido um emprego em uma cidade distante da minha cidade natal. O fundo fiduciário já havia sido transferido para minha conta corrente pessoal depois que o dinheiro foi gasto com mensalidades e materiais. Eu estava basicamente pronto para começar uma nova vida. Meu tio e minha tia se desculparam muitas vezes pelo fato de sua filha ter arruinado minha vida com minha família. Aceitei o pedido de desculpas, garantindo a eles que não tinham nada pelo que se desculpar. Eles fizeram de tudo para remediar a situação com minha família, e eu apreciava isso. Desde então, minha vida tem sido normal, depois que me acostumei com essa nova realidade. Passei os feriados e eventos com meu tio e minha tia, que se recusavam a passar essas datas com meus pais. Consegui uma carreira de sucesso como editor em uma revista popular. Era um trabalho decente, e eu gostava do que fazia. Fico feliz por ter conseguido seguir em frente sem que nada do meu passado atrapalhasse meu progresso. Fui bloqueado por minha antiga família tanto pelo número de telefone quanto nas redes sociais. Todas as atualizações sobre a vida deles vinham da minha tia, que continuava acompanhando a situação. Meus irmãos seguiram com suas vidas depois que fui embora. Já para Jenny, as coisas foram diferentes. Ela basicamente se tornou a princesa coroada dentro da casa dos meus pais. Ela vive sem trabalhar, sustentada pelo aluguel deles, e nunca foi para a faculdade. Ela passa os dias trancada em casa, assistindo seriados online e comendo o tempo todo. Meus pais chegaram ao ponto de sair do quarto principal para entregá-lo a Jenny. Eles não mediram esforços para compensá-la pelos meus atos. Meus irmãos também estavam ajudando financeiramente a compensação de Jenny, o que teve um grande impacto negativo em suas vidas pessoais. Jack, 30M, fez uma segunda hipoteca para dar dinheiro a Jenny. Ele era casado, e sua esposa não gostou nem um pouco disso. Minha tia acredita que isso levará ao divórcio. Daniel, 24M, estava afundado em dívidas, tendo contraído empréstimos para pagar tudo o que Jenny queria.
Minha tia acredita que o valor já está na casa das centenas de milhares. Ailey, 26F, e Diane, 28F, usaram o dinheiro reservado para os presentes de aniversário e de Natal de seus filhos para dar para Jenny. Seus maridos não ficaram nada felizes com isso, e o divórcio também é esperado. Priscila, 22F, estava trabalhando duro em uma lanchonete de fast food apenas para continuar morando com meus ex-pais e ficar próxima de Jenny para apoiá-la. Ela se recusou a ir para a faculdade, apesar de ter tirado boas notas na escola, alegando obrigações familiares. Minha tia acredita que essa escolha terá consequências ruins para o seu futuro, caso ela não faça uma faculdade. Embora eu me preocupe com o fato de minha antiga família estar mimando Jenny, no fim das contas, foi uma escolha deles e não é mais da minha conta. Meu tio e minha tia são minha família agora, e isso é definitivo. Ontem, acabei me envolvendo em um novo drama quando recebi uma ligação da minha tia. Presumi que fosse um anúncio sobre planos para as próximas férias, mas, em vez disso, ela me contou que a verdade finalmente havia vindo à tona. Fiquei surpreso e exigi saber como isso aconteceu. Minha tia soube da história através do irmão dela, meu ex-pai. Jenny estava comemorando seu aniversário com minha antiga família na minha antiga casa. Ela ganhou muitos presentes, e bastante álcool foi consumido. Depois de beber demais, sua mente e seu julgamento ficaram comprometidos. No meio da festa, ela confessou que havia mentido sobre tudo. O motivo? Ela sentia inveja porque eu vinha de uma família bem de vida e tinha acesso ao dinheiro dos meus pais. Então, ela inventou toda a história para ganhar a simpatia da minha antiga família e conseguir apoio financeiro deles. Tudo desmoronou assim que a verdade veio à tona. O resultado? Jenny foi expulsa da minha antiga casa, e minha ex-família ficou horrorizada com o que havia feito comigo. Eles queriam entrar em contato comigo para se redimir e reconstruir as pontes que queimaram. Mas eu tinha mudado meu número e excluído todas as minhas redes sociais. Fui ainda mais longe e mudei meu nome para homenagear meu tio e minha tia por terem ficado ao meu lado. Eles imploraram para que minha tia lhes desse meu número para que pudesse me ligar e pedir perdão. Minha tia recusou e disse que cabia a mim decidir se queria ou não ter contato com eles. Eu disse a ela que iria pensar bastante sobre isso. Minha tia me garantiu que eu não seria cruel por escolher continuar afastado deles. Eles fizeram suas escolhas e agora têm que lidar com as consequências de suas ações. Não sei o que fazer a partir daqui. Estive muito bem sem a ajuda deles e já não os considero mais minha família, já que ficaram do lado de uma mentirosa sem sequer ouvir minha versão. Não acho que vale a pena perder meu tempo tentando me reconciliar com pessoas assim. Estou perfeitamente bem vivendo minha vida sem eles. No entanto, me preocupa a situação financeira deles agora que Jenny drenou tanto dinheiro da minha antiga família. Meus pais aparentemente mexeram na poupança para a aposentadoria para sustentar Jenny, deixando apenas um quarto do valor original. A dívida de Daniel era gigantesca, e eu não acho que ele vá conseguir sair dessa. Jack fez outro grande empréstimo, mesmo que sua renda não tenha aumentado. Ailey e Diane estavam enfrentando dificuldades no casamento depois de colocarem Jenny acima dos próprios filhos. Priscila basicamente arruinou seu futuro ao apoiar uma mentirosa e perdeu suas chances de conseguir bolsas de estudo para a faculdade. Não sei se devo me abrir para mais drama ou simplesmente seguir em frente. Atualização 1. Foi apenas ontem, desde o primeiro post. Recentemente, descobri que a situação da minha antiga família não é o que eu esperava. Eram apenas mentiras para me arrancar dinheiro. Eles acham que, só porque trabalho em uma empresa rica, sou rico automaticamente. Nenhum dos meus irmãos foi casado. Para começar, Jack nunca teve uma casa, então não havia nenhum empréstimo hipotecário. Ele mora em um apartamento pequeno em um bairro perigoso. Daniel acabou se endividando com cartão de crédito, mas não tem dívidas de empréstimo estudantil. Tudo isso é consequência do vício dele em jogo. Ailey e Diane estavam se saindo bem, mas tinham problemas com drogas e precisavam de dinheiro para sustentar os vícios. Priscila nunca trabalhou em uma lanchonete de fast food. Ela abandonou o ensino médio e atualmente mora com meus ex-pais, junto com Jenny. Ela basicamente se tornou uma vagabunda. Quanto a Jenny, ela ainda mora com eles. Eles a perdoaram ali mesmo e a deixaram ficar, sem nunca contribuir para casa.
Me pergunto sobre o estado mental deles quando tomaram essa decisão. Nada mudou desde a grande revelação, o que me enfureceu. Eles queriam fazer as pazes comigo e esperavam que eu contribuísse para os estilos de vida deles. Mas eu não era rico, eu fui econômico durante os 7 anos de afastamento. Todo o meu dinheiro foi para contas, despesas e utilidades, antes de ser poupado. Além disso, Jane ainda fazia parte da vida deles, como se seus anos de enganação não tivessem afetado nada. Eu soube da verdade com a ajuda de um dos meus amigos, que era próximo da minha antiga família e trabalhava como detetive particular. Ele os odiava tanto quanto eu, mas também queria descobrir algo para arruinar a vida deles por tudo o que fizeram comigo. Eu tomei a decisão de não me envolver no drama que eles criaram para si mesmos. Não era minha obrigação resolver os problemas deles. Eles que se responsabilizassem por isso. Eu não ia dar nem um centavo do que eu tinha. Então, decidi escrever uma carta para entregar à minha tia e pedir para ela repassar à minha antiga família. Ei, idiotas! Eu sei que vocês estão todos em apuros financeiros por causa da estupidez e imprudência de vocês. Quero dizer, deixar uma vagabunda como a Jenny viver à custa dos seus pais por 7 anos sem trabalho porque vocês sabem a verdade e agora não têm mais obrigação de sustentá-la. Mesmo assim, ela ainda faz parte da vida de vocês e vocês a perdoaram assim, tão facilmente. É por isso que não terei nada a ver com vocês no futuro. Nenhum de vocês vale meu tempo. E eu não quero lidar com os problemas de vocês. Sei que vocês vão pensar que família ajuda família. Mas quando algum de vocês me ajudou quando fui acusado? Não tenho nenhuma obrigação de perdoar pessoas como vocês. Não tenho obrigações familiares com vocês. Não tenho obrigação de dar um centavo do meu dinheiro suado. Por favor, se afastem, um estranho que preferiria não ter família. Eu enviei a carta para minha tia, que vai repassá-la à minha antiga família. Não quero entrar em nenhum drama. Quero aproveitar a paz em vez disso. Também quero aproveitar o dinheiro que guardei durante o meu afastamento. É hora de me divertir um pouco depois da minha promoção, que aconteceu algumas semanas atrás. Agora sou editor-chefe, o que trouxe muitos benefícios e um salário melhor. Moro em um apartamento pequeno com aluguel barato. Adoro meus vizinhos, que trabalham duro e tentam tirar o melhor de tempos difíceis, seja financeiramente ou emocionalmente. Tenho planejado pagar a hipoteca dos meus tios quando tiver os recursos para isso no futuro. Por enquanto, é melhor para mim seguir em frente, assim como minha antiga família seguiu em frente sem mim. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Atualização 2. Eu, 35M, fui deserdado anos atrás, 3 anos atrás. Minha ex-família quis que eu voltasse. Eu recusei e pensei que aquilo fosse o fim. Eu estava errado. A vida tem ido bem para mim ultimamente. Estou aproveitando meu trabalho como editor-chefe, apesar da carga de trabalho pesada. Pelo menos, meu salário aumentou ao longo desses 3 anos desde a promoção. Meus pais venderam a casa e se mudaram para a casa dos meus tios. A casa de 5 quartos e 4 banheiros foi vendida por uma boa quantia, para cobrir as perdas deles, assim como as dos meus irmãos. Não sei quais são as profissões deles, mas, pelo que minha tia me contou, eles afirmaram que as finanças agora estão no positivo, depois que as dívidas foram pagas. No entanto, meus pais tiveram pouco ganho financeiro com a venda da casa. Então, mudar-se para a casa dos meus tios foi a única opção viável. Meus tios não estavam muito felizes, mas sentiram pena do que meus pais estavam passando. Eles os acolheram com a condição de que pagassem suas próprias despesas, arrumassem empregos e ajudassem na manutenção da casa. Eles estão vivendo dessa maneira há quase 5 meses agora. As ligações, e-mails e mensagens estão limitados, já que nem minha tia nem eu queremos que meus ex-pais saibam meu novo número. Eu não quero falar com eles nunca mais. Não os escutarei, assim como eles se recusaram a me ouvir. Quanto a Jenny, eu não faço ideia. Ela foi recusada pelos meus ex-pais, meus tios, em relação à moradia. Nunca mais se ouviu falar dela, e eu digo que bom que se foi. Recentemente, me mudei para uma casa considerável que comprei por menos do que o preço de mercado, sem hipoteca. Foi um marco na minha vida. Depois de anos vivendo com economia, finalmente comprei minha própria casa. Isso foi possível porque moro em uma cidade pequena,
com preços de imóveis baixos. Em algumas semanas, tudo estava resolvido, e a partir daqui tudo deveria ser tranquilo. Infelizmente, o passado se tornou uma tempestade cada vez mais presente para mim. Lembra quando eu era casado e me divorciei da minha esposa? A mesma esposa que acreditou nas acusações falsas, apesar das evidências que comprovavam a minha inocência. Ela voltou depois de um casamento fracassado com outro homem e está atualmente sem teto, com 2 filhos. A Briana veio pedir ajuda aos meus tios devido à sua situação. O marido dela divorciou de repente e os expulsou de casa, ela e as crianças. Eles viveram em abrigos para sem-teto e quartos de motel por alguns dias, até que Briana decidiu que precisava de ajuda. Ela me acompanhava no LinkedIn durante minha ascensão na carreira. Ela esperava que eu a aceitasse de volta e fosse uma figura paterna para as crianças. Ela achava que eu estava obrigado a ajudá-la no momento de necessidade, depois de tudo que passamos juntos. Eu era sua única esperança aos olhos dela. Os pais dela me apoiaram durante toda a acusação, depois de verem as evidências, e se desculparam pelo abandono da filha. Briana não queria que sua família ou amigos soubessem que ela estava sem teto e estava muito envergonhada para pedir ajuda a eles. Minha tia me contou tudo por e-mail, resumindo a história da Briana. Essa mulher tem a audácia de achar que eu devia algo a ela. Ela me deixou sem hesitação, apesar da minha inocência clara, e nunca me apoiou quando eu precisei dela. Por que eu deveria apoiar ela e os filhos, que nem são meus? Minha tia concordou que era ridículo esperar que eu ajudasse, quando Briana me abandonou. Ela achava que Briana deveria engolir o orgulho e ir pedir ajuda aos pais dela. Os filhos dela são netos deles, e eles são avós dela. Minha tia também me informou que meus pais estavam apoiando Briana e achavam que eu deveria dar um passo à frente. Fico tão feliz por nunca ter voltado para eles. Eles escolheram outra pessoa sobre mim novamente. Eles estavam tentando de todas as formas me convencer a aceitar Briana de volta e apoiar os filhos dela. Eles podem tentar o quanto quiserem, mas eu nunca vou aceitá-la de volta, nem fazer parte da vida deles. Meu dinheiro é meu, não deles. Eu disse a minha tia minhas intenções de nunca aceitar Briana de volta ou ser pai dos filhos dela. Ela aceitou a resposta e passaria adiante para Briana. As coisas deveriam ficar assim. Infelizmente para mim, eles escolheram retaliar de maneiras nada legais. Consegue imaginar olhar sua conta de investimentos uma noite para ver quanto ela cresceu e, de repente, encontrar tudo vazio? Todos os $100.000 que estavam lá, simplesmente desaparecidos, como se eu nunca tivesse dinheiro lá. Mas, espera, dizia que os fundos foram retirados. Talvez agora estejam na minha conta corrente. Eu entro na minha conta corrente para ver apenas $2.000 dos $35.000 restantes. Ambas as contas estavam no mesmo banco. Algo definitivamente estava acontecendo. Liguei para reportar as transações não autorizadas nas minhas contas. O atendente disse que investigariam o caso e eu congelei minhas contas antes que mais dinheiro fosse perdido. Eu estava chocado com o que havia acontecido. Quase tudo o que eu tinha agora havia sumido. Agora, eu já tenho um suspeito, pois minha tia me contou que Briana estava dizendo aos meus ex-pais e meus irmãos que eu agora estava sustentando financeiramente ela e os filhos. Estou considerando chamar a polícia agora, mas só o tempo dirá se o banco tomará alguma providência por conta própria. Eu espero ter que confrontar meu passado pela primeira vez em anos, e com sorte, pela última vez. Atualização 3. Depois de perceber o que havia acontecido com meu dinheiro, não podia deixar isso passar. Eu precisava confrontar Briana e garantir que ela pagasse pelo que fez. Eu sabia que não podia esperar mais. Eu não iria permitir que ela saísse impune, especialmente depois de tudo o que havia acontecido entre nós. Quando finalmente consegui falar com ela, Briana estava com a mesma voz de sempre, como se nada tivesse mudado. Ela me pediu desculpas por ter me abandonado no passado, mas eu não estava interessado em ouvir desculpas vazias. O que eu queria saber era o motivo de ela ter agido da maneira que fez. Você acha que pode simplesmente voltar à minha vida e esperar que tudo esteja bem? Eu disse, a raiva evidente na minha voz. Você tirou tudo que eu tinha e agora vem me pedir ajuda? O que diabos aconteceu com você? Briana parecia surpresa com a minha reação, mas logo se recuperou. Eu não fiz nada de errado, ela respondeu com uma expressão inocente.
Eu só achei que, com a nossa história juntos, você me ajudaria. Você sempre me disse que, se precisássemos um do outro, poderíamos contar um com o outro. Eu estava desesperada. Eu achei que você me ajudaria de boa fé, como você sempre fez. Eu senti uma onda de indignação. Boa fé. Boa fé. Eu repetia, tentando manter a calma. Você me deixou na lama quando mais precisei de você, e agora quer que eu seja o salvador da sua vida? Você me usou, Brianna, e me traiu. Você se aproveitou da minha bondade, e agora, está tentando tirar o que sobrou de mim. Brianna balançou a cabeça. Eu só pedi o que eu achava que era certo, depois de tudo que passamos juntos. Ela disse, a voz agora um pouco mais firme. Eu nunca pedi para você me ajudar. Você simplesmente fez isso porque era o certo. Então, por que não pode fazer o mesmo agora? A raiva dentro de mim subiu como uma onda prestes a me engolir. O que você não entende, Brianna, é que eu não sou mais a mesma pessoa que você conheceu. Eu fiz tudo por você naquela época porque acreditava que você também faria por mim. Mas você não fez. Agora, você quer o quê? Que eu apague o que aconteceu. Que eu esqueça que você me abandonou para ir atrás de outro. Não, isso não vai acontecer. Ela tentou me interromper, mas eu não estava mais disposto a ouvir. Você e minha antiga família tomaram decisões, Brianna. E agora, tem que viver com as consequências delas. Não me procure mais. Não espere nada de mim. Eu não sou mais o homem que você pensa que pode manipular. Ela ficou em silêncio por um momento, e então soltou um suspiro. Eu sabia que você ia me dizer isso, ela murmurou. Eu só não esperava que fosse tão frio. Talvez seja exatamente o que você precisa, eu respondi, desligando o telefone sem dar a ela chance de continuar. Eu não sabia o que o futuro me reservaria, mas uma coisa era certa. Eu não voltaria a ser o mesmo homem que ela conheceu. Eu havia enfrentado o pior e saí mais forte. E nunca mais deixaria ninguém, nem Brianna nem qualquer outra pessoa, me usar novamente. Atualização 4. Após minha confrontação com Brianna, percebi que não poderia simplesmente deixar isso passar. Eu precisava agir, especialmente agora que o dinheiro tinha sumido. Sabia que o primeiro passo era ir à polícia. Juntei todas as provas que tinha, as gravações das ligações, o histórico das transações que mostravam os saques não autorizados e os detalhes da negligência do banco ao permitir essas retiradas. Com tudo em mãos, fui à delegacia local para registrar o crime. Fui ouvido com seriedade desde o início. O policial escutou com atenção enquanto eu explicava o que havia acontecido. Entreguei as gravações da conversa telefônica que tive com Brianna, onde ela admitiu abertamente ter pegado dinheiro. Também forneci o histórico detalhado das transações da conta, destacando saques não autorizados. Você tem um caso sólido aqui, o policial disse após revisar as provas. Vamos começar investigando as ações de Brianna e o papel do banco nisso. Levamos crimes financeiros a sério, e isso parece um caso claro de fraude. Senti uma estranha sensação de alívio. Era uma coisa confrontar Brianna pessoalmente, mas saber que o sistema legal estava ao meu lado me fez sentir que a justiça estava ao alcance. Algumas semanas depois, recebi uma atualização da polícia. Brianna foi oficialmente indiciada por fraude e roubo. As provas contra ela eram incontestáveis, e descobriu-se que ela havia usado dinheiro para quitar suas próprias dívidas pessoais e sustentar os filhos, apesar de não ter direito a ele. A polícia também confirmou que o banco falhou em verificar corretamente as transações. Apesar de sinais claros de que os saques eram incomuns, o banco permitiu que fossem processados sem a minha autorização. O banco agora seria responsabilizado pela negligência. Eles teriam que pagar uma compensação substancial para cobrir as perdas que tive, além de multas adicionais por não proteger minha conta. Foi surreal ver tudo se desenrolar. Brianna foi forçada a devolver o valor total do dinheiro que havia retirado, e suas ações tiveram sérias consequências legais. Quanto ao banco, eles tiveram que pagar uma multa alta e me reembolsar pelas perdas, com compromisso de melhorar seus procedimentos de segurança. Com o processo legal em andamento, finalmente senti que havia encontrado algum fechamento. Brianna nunca mais faria parte da minha vida, e o banco foi forçado a responder pelos seus erros. Não sabia quanto tempo levaria para tudo ser totalmente resolvido, mas sabia de uma coisa:
Este capítulo da minha vida finalmente estava encerrado. Atualização 5. Eu estava em paz. Finalmente, minha vida parecia estar tomando o rumo certo. Depois de anos de sofrimento e perdas, eu tinha conquistado tudo por conta própria. Um bom trabalho, uma casa que comprei com meu próprio suor, e uma vida tranquila, longe das amarras de um passado tóxico. Mas, como eu deveria saber, a paz nunca dura muito. Recebi uma mensagem da minha tia. Ela me alertou sobre a situação de Briana. Ela estava desesperada, não sabia o que fazer. Mas não era mais meu problema. Já havia deixado isso para trás. Briana, a mulher que um dia pensei que seria minha companheira para a vida inteira, agora estava à deriva. E, de alguma forma, eu sabia que isso não seria nada mais do que um reflexo das escolhas dela. Ela, que acreditava que poderia controlar minha vida e enganar a todos, agora estava pagando o preço. Receberá uma intimação devido às fraudes financeiras que cometeu, e, por mais que ela tentasse, não conseguiria se livrar das consequências. Não era meu problema. Ela fez a escolha dela, e eu fiz a minha. A justiça estava finalmente alcançando ela. A última coisa que eu queria era ter que lidar com isso, mas algo me dizia que o passado não poderia ser deixado para trás sem mais nem menos. Quando minha tia me contou sobre o que estava acontecendo, eu sabia que, de algum modo, as coisas estavam se aproximando. Eu estava certo. Não demorou muito para que as consequências do que Briana fizera se alastrassem, e a situação se tornasse ainda mais complicada. A mensagem de Briana, me implorando para ajudá-la, apareceu na tela do meu celular. Ela estava mais uma vez tentando me manipular, como sempre fez. A mensagem dizia que ela estava sem teto, que o casamento dela tinha fracassado e que os filhos estavam sem apoio. Ela sabia que, no fundo, era tarde demais. Eu não iria ajudá-la, não depois de tudo que ela fez. E mais, eu sabia que sua tentativa de recuperar tudo estava ligada ao fato de que ela pensava que eu ainda fosse um ponto de apoio. A verdade é que Briana sempre soubera que eu era o único que poderia ajudá-la. Mas foi justamente isso que ela destruiu, quando me abandonou sem sequer ouvir minha versão da história. Quando ela se afastou de mim para seguir as mentiras de Jenny e destruir minha vida, ela escolheu seu próprio destino. Eu não podia fazer nada por ela agora. Briana foi expulsa de sua casa e jogada para fora pelo ex-marido, Keith. Ele me disse que estava com Jenny agora, e ela, como sempre, se envolvera na vida dele novamente, com a mesma falta de vergonha. Eles estavam se relacionando e se apoiando mutuamente. Isso, para mim, foi o último golpe. Eu me perguntei como minha vida havia sido devastada por essas pessoas e como tudo parecia ter virado de cabeça para baixo para ela. A sensação de vingança que eu inicialmente pensei que teria não vinha de mim. Eu sentia uma tristeza amarga. Não pelo que ela estava passando, mas pela tristeza que sentia por ela nunca ter entendido o que fez. Por ter destruído sua própria vida, e agora estar pagando um preço alto por suas escolhas. Tudo isso aconteceu por ela não ter dado valor a quem realmente a apoiava. Agora, ela estava sem ninguém, e eu, no fundo, só queria que ela pagasse o preço que merecia. Não por vingança, mas por justiça. E eu sabia que, no final das contas, Briana estaria sozinha com as consequências de tudo que fez. Eu estava em paz. Eu era livre. Mas o passado ainda tentava me alcançar. Quando a intimação chegou, eu soube que não poderia mais evitar o que estava prestes a acontecer. A situação estava prestes a explodir. Jenny, a traição de Briana, a fraude, a injustiça. Tudo estava vindo à tona. Não restava mais espaço para os fantasmas do passado. Agora, eu precisava focar no que vinha pela frente, sem olhar para trás. Briana havia escolhido seu caminho, e eu não a salvaria. A vida me deu uma segunda chance, e eu a aproveitaria. O peso do passado não me esmagaria mais. Eu só queria seguir em frente e viver minha vida sem as sombras de quem me traíra. Atualização 6. Jenny, como sempre, era mestre em manipular situações a seu favor. Depois de tudo que fez com minha vida, e agora vendo a situação de Briana desmoronar ao redor dela, não conseguiu resistir à tentação de usar essa oportunidade para si mesma. Recebi a ligação quando menos esperava. Era da minha tia, que parecia tanto perplexa quanto perturbada com o que acabará de saber. Aparentemente,
Jenny estava em modo total de controle de danos novamente, mas dessa vez, seu alvo não era eu. Não, ela havia decidido que Keith, o ex-marido de Brianna, seria a próxima vítima. Pelo que minha tia me contou, Jenny começou a espalhar boatos sobre Keith, acusando-o de assédio. Ela alegava que Keith havia tentado se impor a ela depois que Brianna foi expulsa de casa. Jenny, sempre habilidosa em criar narrativas falsas, distorceu os acontecimentos e fez parecer que Keith havia tentado fazer avanços indesejados nela. Eu já conseguia ver para onde aquilo estava indo. Jenny sempre foi movida por controle e manipulação, e agora, diante do fracasso de Brianna, ela iria usar essa oportunidade para tirar algo para si. Dinheiro, uma nova casa, qualquer coisa que fosse garantir sua posição na vida. O que mais me enfureceu foi o quão facilmente ela poderia distorcer a verdade e sair impune por um tempo. Keith não era perfeito, mas ele nunca faria algo assim. Jenny, por outro lado, não tinha limites quando se tratava de suas ambições e do desejo de controle. Suas acusações não passavam de uma tentativa desesperada de arrancar tudo dele: dinheiro, bens, o que fosse necessário para garantir sua posição. Não pude deixar de me sentir enojado enquanto minha tia me passava os detalhes. Jenny não iria parar. Já havia convencido Brianna de que era vítima. Agora colocava Keith em seu ponto de mira. Meu coração apertou enquanto imaginava até onde Jenny estava disposta a ir. Ela não se importava quem destruía em seu caminho, fosse eu, Keith ou qualquer outra pessoa. A ironia era quase insuportável. Jenny era mentirosa, manipuladora e traidora de todos, e agora estava interpretando o papel de vítima. Eu já havia testemunhado esse padrão por tanto tempo, mas nunca imaginei que ela fosse chegar a esse ponto. Era como se ela não tivesse consciência, nenhum senso moral. Não tinha aprendido nada com o estrago que causou. A única coisa que me impediu de reagir impulsivamente foi saber que Keith era uma pessoa forte. Ele não cairia sem lutar, mas sabia que isso seria mais uma batalha na guerra de manipulação e engano que Jenny estava travando. Eu tinha que me manter afastado disso, focado na minha vida, e confiar que a verdade viria à tona, como sempre acontece. Mas não conseguia me livrar da sensação de que Jenny estava apenas começando, e que ela não pararia até tomar tudo de quem pudesse. O jogo dela estava longe de acabar, e eu tinha certeza de que ela jogaria por muito tempo. Atualização 7. Eu sabia que Keith não ficaria parado enquanto Jenny tentava destruir sua vida. Ele sempre foi uma pessoa de princípios. Então, quando soube que ele havia decidido entrar na justiça contra ela, não pude deixar de sentir um certo alívio. Jenny, com sua mania de manipulação, finalmente encontraria alguém que não cairia nas suas mentiras. Foi um dia após o outro que as notícias começaram a chegar até mim. Eu estava em meu escritório, revisando alguns arquivos, quando minha tia me ligou novamente. Desta vez, ela parecia mais animada, com uma energia renovada. Keith estava tomando as rédeas da situação, e sua estratégia parecia ser sólida. Ele não estava apenas defendendo a si mesmo, ele estava trazendo à tona provas contundentes que mostravam a verdadeira face de Jenny. Ele sabia exatamente como ela jogava, e não demorou muito para ele descobrir o padrão em seu comportamento. Quando minha tia começou a detalhar o que ele havia encontrado, eu não pude acreditar. Jenny, mais uma vez, havia repetido o mesmo golpe, e dessa vez, Keith estava pronto para expô-la de uma vez por todas. Ele não apenas estava desmascarando suas acusações contra ele, mas também estava trazendo à tona as provas de que ela havia feito o mesmo com outras pessoas no passado, inclusive comigo. Keith, com a ajuda de advogados experientes, conseguiu rastrear registros de Jenny em várias tentativas de acusações falsas ao longo dos anos. Ela não só havia feito isso contra ele, mas também havia fabricado mentiras contra mim quando fomos acusados no passado. Havia registros claros, conversas gravadas e até mesmo mensagens de texto trocadas entre ela e seus cúmplices, tentando manipular a verdade e forjar evidências. Tudo estava ali: o padrão, o comportamento manipulador, as mentiras cuidadosamente orquestradas. Eu me senti, de certa forma, aliviado, mas também furioso. A raiva que eu sentia por ter sido vítima de Jenny não era nada perto daquilo que Keith sentia. Ele estava lutando pela sua vida, pela sua reputação, e pelas pessoas que ele amava. E Jenny, mais uma vez, estava sendo desmascarada. Quando Keith trouxe à tona os registros que comprovavam suas mentiras, eu soube que não teria como ela escapar dessa vez.
Ele mostrou ao tribunal todas as provas de como ela havia tentado me prejudicar, como havia tentado destruir minha vida com suas acusações falsas, usando exatamente as mesmas táticas manipulativas. Eu nunca imaginei que veria Jenny em uma situação em que ela realmente teria que enfrentar as consequências de seus atos. Mas aquele momento estava finalmente chegando. Era como se a justiça estivesse, enfim, encontrando seu caminho. A farsa que Jenny construíra por tanto tempo estava desmoronando diante de todos, e não restava mais nenhum argumento que ela pudesse usar para justificar suas ações. Keith, com suas provas sólidas e sua determinação, estava destruindo as mentiras que ela espalhou, e eu sabia que não seria longinho até ela enfrentar as consequências de tudo o que havia feito. A sensação de justiça sendo feita foi uma das mais poderosas que eu já experimentei. Foi como se, finalmente, alguém estivesse colocando um fim nas mentiras dela, trazendo à tona a verdade que ela tanto tentou esconder. A batalha estava longe de terminar, mas a vitória de Keith já estava desenhada, e o fim de Jenny parecia cada vez mais próximo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.